Tá só começando. Flávio Amêndola chegando aqui no Bom Dia Fox dessa terça-feira para a gente falar muito desse Flamengo que, com um técnico novo, tem uma forma nova de jogar e uma forma nova de pensar, principalmente em relação aos jogadores e essa dança das cadeiras. Seja bem-vindo, Flávio Amêndola. Tudo bem, Renata? Um bom dia para você, para o Calheiros, Paulo Lima, Eugênio, para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Fox. A gente acaba que vai chover no molhado, né? A gente vai voltar a esse assunto do rodízio. Vamos debater sobre isso por muito tempo, porque, querendo ou não, é uma coisa um pouco diferente da que fazia o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus dificilmente poupava aqueles principais jogadores, como a gente viu, por exemplo, o Gabriel Barbosa sendo poupado no jogo contra o Fortaleza. Mas, enfim, são situações que cada treinador tem o seu modo de trabalhar, a gente tem que respeitar, mas também a gente não pode deixar de debater. O Flamengo está treinando agorinha, lá no Ninho do Urubu. Amanhã tem Fla-Flu pela frente. O primeiro Fla-Flu do Domenech Torrent, que nesse ano os jogos, né, entre Flamengo e Fluminense têm sido bastante equilibrados, empates, vitórias com placar mínimo para um lado, para o outro. Então a expectativa é de um grande jogo no Maracanã, o jogo que acontece às 9h30 da noite. O Flamengo tem problemas para essa partida. O Diego Alves, a gente já sabe, ele e o César estão com a Covid, não vão atuar. O Bruno Henrique ainda não se recuperou de um edema ósseo no joelho direito, fica fora desse confronto, até mesmo para ser preservado para o jogo da Libertadores. E o Pedro Rocha, outro jogador que não vai atuar, esse não deve atuar nem na retomada da Libertadores no dia 17, com uma lesão na posterior da coxa. Então o Domi ele vai ter que mexer mais uma vez, ele já mexeria, como ele disse na entrevista coletiva depois do jogo contra o Fortaleza, mas agora ele vai ser obrigado a mexer em outras peças. A expectativa no ataque do Flamengo fica por conta do Gabriel retomar a titularidade e o Pedro também continuar entre os 11 iniciais, justamente por conta da lesão do Bruno Henrique. Na zaga, a gente pode ver mais uma vez o Léo Pereira com o Rodrigo Caio, mesmo o Domi tendo dito que o Rodrigo não vai jogar todos os jogos da equipe do Flamengo. Então, acho que a base do time do Flamengo acaba que vai ser um pouco parecida com o que aqui entrou em campo contra a equipe do Fortaleza. Mas é aquela coisa, não vamos nos surpreender tanto, ainda mais agora que o Domi já está passando a terceira marcha do trabalho dele, se ele fizer algumas outras mudanças. A gente pode ser pego de surpresa, mas também não é uma situação inimaginável, até por conta das alterações que ele vem fazendo. Um dado que eu levantei dos últimos 10 Fla-Flus, né, que a gente teve em toda a história envolvendo o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, foram 6 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Fluminense e 2 empates. Mas nesse ano a história é um pouco diferente, como eu disse no início. Os confrontos têm sido bastante equilibrados, então a expectativa é de um grande jogo no Maracanã e um confronto direto, né? As duas equipes separadas por apenas 3 pontos na tabela de classificação. A gente fez esse levantamento, viu, Amêndola? Você estava falando aí da característica do Domenech, né, Torrent, de trocar muitos atletas, né, de variar muitas escalações, muito diferente, né, muito diferente o estilo comparado ao Jorge Jesus. A gente tem aí esse levantamento, olha aí, ó, já são 8 jogos, 58, quase 60% de aproveitamento, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O time marcou 11 gols, sofreu 10. E foram 8 times diferentes, 24 atletas utilizados. Eu estou imaginando, viu, Eugênio? Eu também, assim como o Amêndola aí que acompanha mais o dia a dia, mas eu estou imaginando novidades no time de amanhã para enfrentar o Fluminense. Mas estou apostando na volta do Gabigol. Acho que o Gabigol retorna, né? Volta a ser titular, uma vez que ele saiu do banco do domingo contra o Fortaleza, inclusive para decidir o jogo, né? E aí teve todo aquele impasse, ele visivelmente aborrecido com a situação. Como é que você está projetando esse início de trabalho do Domenech, Eugênio, e também o clássico Fla-Flu? Vamos lá, é o que o Amêndola estava dizendo no início, né? Sobre essa questão da filosofia de trabalho do Domenech Torrent. Ele vem da Europa, o Flamengo foi buscar na Europa um técnico, o Flamengo não quis manter o padrão estabelecido aqui no Brasil, então ele foi buscar lá fora. E lá fora, isso é mais do que comum, o rodízio de jogadores. Então eu acho que o Gabriel volta naturalmente porque ele não jogou os 90 minutos contra o Fortaleza. E exatamente por isso que ele não jogou os 90 minutos contra o Fortaleza, para que pudesse estar mais descansado. Existem dados que são dados científicos, embora muita gente não preze a ciência, mas ela está aí,
e ela precisa ser levada em consideração, que mostram a capacidade de recuperação física de um jogador entre as partidas. Ela é muito pequena, ou é menor do que é o ideal, quando você tem uma distância de 3 dias entre os jogos. O jogador não se recupera plenamente, ainda mais se você tem uma sequência de jogos em que o jogador não tem tempo de se recuperar. É preciso, e ainda bem que o Flamengo tem elenco para isso, é preciso tirar os jogadores de uma partida ou outra. E por isso o clube fez um investimento. Ah, mas o Gabigol, que se lesionou, voltou, entrou no segundo tempo, fez o gol e agora, naturalmente, deve começar jogando. Vai jogar mais uma sequência de partidas e ali na frente vai ficar fora de um outro. Não vai acabar o mundo por causa disso. Ele não jogou contra o Bahia, o Flamengo fez 5-3. E aí? Fez 5. O Pedro fez 2 gols contra o Bahia. Então, é absurdo. As pessoas fazem tempestades em copo d'água. Então, vamos lá. Gabigol volta, naturalmente, e ali na frente vai ser poupado. Agora, ele pode voltar junto com o Pedro no time. Ele pode voltar com o Pedro centralizado e ele se movimentando da direita para dentro, como fez ao longo de grande parte da sua carreira. Ano passado, no Flamengo, é que ele se destacou mais centralizado. Mas ainda assim, em vários momentos dos jogos sob o comando do Jorge Jesus, quem entrava pelo meio era o Bruno Henrique e ele saía pelo lado do campo. Ou eu tô maluco? Então, calma. É possível que ele jogue amanhã ao lado do Pedro. Ele mais pela direita se movimentando para dentro e o Pedro dentro da área, porque é ali o habitat natural dele. O Pedro é um jogador que não tem essa característica de cair pelos lados do campo, então dá para conjugar os dois. O que importa é que o Flamengo entre em campo e ganhe os seus jogos. E ganhou os últimos, mesmo com o Gabigol começando no banco de reservas. É um Flamengo que vem evoluindo a cada partida. E o Domi já falou, né? Ele não vai escalar nome, ele vai escalar quem estiver melhor fisicamente. Paulo Lima, alguma coisa errada nesse rodízio, nessa dança das cadeiras, ou tá certo o técnico do Flamengo? Renato, é evidente que cada um uma cabeça, uma sentença, cada técnico uma maneira de ver. O que me chama a atenção é como as coisas elas fluem e elas se diluem e como o futebol é cíclico, né? Inclusive, esse foi um dos temas no Expediente de Futebol de sábado, depois daquele resultado do Flamengo muito bom contra o Fortaleza. Em 2018, para não ir muito longe, a gente enaltecia o Filipão que tinha 2 times. Ah, esse é o melhor projeto do futebol brasileiro. Time A e time B. Tem que ter 2 times. O calendário é uma loucura. Tem que jogar Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, tem que jogar Copa União, nossa, a pelada da rua, tem que jogar o torneio início. O Filipão foi perfeito, montou 2 times. Ah, o Filipão é mágico, perfeito. Aí o Renato Gaúcho rodava. Pô, esse Renato Gaúcho não quer saber nada com o futebol brasileiro, só quer saber de taça. Esse Renato Gaúcho é maluco, né? E aí a gente foi nessa batida, foi nessa toada. O Flamengo trouxe um europeu no ano passado, né? Trouxe da Europa. Aí chegou o Jorge Jesus. Treinar nem pensar, vamos jogar. É para jogar e treinar em casa, dormir e jogar. Esse Jorge Jesus é um gênio. Mas para que 3 times? Bota um time base, traz 2 do banco, 3 no máximo, joga todas as competições, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Esse aí é o melhor de todos, é o melhor do mundo. Foi embora. Chegou o Domenech. Ah, esse técnico europeu tem a filosofia da Europa. Chega aqui, roda todo mundo tem que rodar, porque o calendário... Olha, eu estou tentando, estou até pedindo ajuda, como eu pedi no sábado aqui, o Arthurzinho, um dos anjos da guarda da gente aqui nos números, eu sou péssimo de números, confesso, para saber quantos jogos o Jorge Jesus fez na temporada passada, em 2019, em quantos dias. O Arthur me passou aqui rapidamente... mais ou menos aqui, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Foram... tá aqui, agora choveu, agora até o Vinícius está entrando na história. Enfim, Jorge Jesus, em 2019, 40 jogos, 28 vitórias, 8 empates, um Brasileirão, 23, Parará. Enfim, a questão toda é que o Jorge Jesus também viveu isso na temporada passada.
Ele também teve um jogo atrás do outro. Mas tem uma diferença de 24 horas, no máximo 48, explodindo isso. Mas ele viveu isso, nós reverenciamos isso, nós enaltecemos isso. Por isso é que eu digo, um tem um CPF, o outro tem outro tem uma maneira de ver as coisas. O que não dá é para que a gente achar que o cara que vem da Europa faz isso e é o mágico. Não é. Poupar jogadores no futebol brasileiro não é uma virtude técnica. O Renato faz isso, outros técnicos fazem isso. Né? O Sampaoli faz isso quando chegou no Santos. E outra coisa, né? Parar com essa bobeira de que é europeu. Gente, o Brasil é o país com maior miscigenação do mundo. Aqui vem índios, amarelo, chinês, japonês, português, europeu. Tudo que você possa imaginar está dentro desse país de norte a sul. Não tem lugar no mundo que tenha tanta gente com tantas raças como no nosso país. E aí a gente fica focando, porque o cara é europeu, o brasileiro tem bronca. História! Isso é uma paixão, é apenas uma paixão. Onde eu quero chegar? É porque depende de cada um, depende de cada cabeça. E a cabeça do Domi tem que respeitar dentro daquilo que ele considera o ideal. Assim como a gente respeitou do Jorge Jesus. Eu não acho que é fórmula mágica, não. Eu acho que é conceito de trabalho. Cada um tem o seu. É isso. Domênico rodando bastante o elenco. Fala aí, Eugênio. Só para pontuar algumas coisas, assim, em cima do que o Paulo colocou, a diferença básica do que tinha de material o Jorge Jesus para o que tem o Domênico Torrentes está nas contratações que o Flamengo fez esse ano. O Flamengo hoje tem Léo Pereira e Gustavo Henrique, que estão sendo ali alternados nos jogos, porque nenhum deles assim se mostrou muito superior ao outro. O Flamengo tem mais alternativas no ataque. Hoje o Flamengo tem o Pedro Rocha, hoje o Flamengo tem o Michael, hoje o Flamengo tem o Pedro. Jogadores que não estavam disponíveis. Hoje o Flamengo tem o Thiago Maia. Então, o elenco do Flamengo melhorou de qualidade e permite ao técnico girar mais do que o Jorge Jesus. Que ano passado, ele teve um início atribulado ali, mas depois que foi eliminado da Copa do Brasil, e foi o momento em que ele acertou o time do Flamengo, ele passou um período com semanas livres. Foram 4 ou 5 semanas livres ali entre agosto e outubro, que fizeram com que ele tivesse uma sequência de treinos ao longo das semanas, e o Flamengo foi crescendo justo ali. Após aquela derrota para o Bahia, pode pegar o calendário lá, o Flamengo teve uma sequência de semanas sem jogos na quarta-feira, porque tinha sido eliminado da Copa do Brasil. Isso ajudou. Nesse ano de 2020, já com a chegada dos reforços, o próprio Jorge Jesus, ainda no Campeonato Estadual, já rodava muito mais o time. Agora, tem aquela história do 11 titular, que é uma cultura, sim, muito que a gente tem aqui, né? Não, esse 11 titular tem que jogar sempre ele. Se tiver todo mundo sem lesão e sem cartão, vai jogar esse time. Não é assim. Esse padrão que o Domi traz, que é um padrão que está muito mais estabelecido no futebol europeu do que no futebol sul-americano, é um padrão de você girar mesmo o elenco quando você tem um elenco que te permite fazer isso. E quando você tem uma temporada como essa, que é muito mais puxada, em virtude também da pandemia, do que a do ano passado para o Flamengo. O Flamengo não vai ter descanso nenhum até fevereiro. É direto, a não ser que seja eliminado, né, de Copa do Brasil, de Libertadores, é jogo toda semana. Ano passado, não. Ano passado, o calendário era um pouquinho menos pesado, menos puxado, e foi possível o Jorge Jesus manter mais teoricamente, 11 titular. Mas o próprio Jorge Jesus, esse ano, repito, chegou já a fazer algumas modificações quando ele teve alternativas no time.